Já finalizando a carreira, aqui na última alça que tenho na base, eu faço os 2 pontos baixos e completo fazendo mais 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. Agora, fecho com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciei. Então, ficou dessa forma. Ok? Para iniciarmos agora a próxima carreira, essa agora será a nossa carreira de número 15. Eu faço uma corrente, no mesmo ponto de base, trabalho mais um ponto baixo. Agora, vou fazer mais 8 pontos baixos, um em cada ponto de base. Faço 4 correntes. Na próxima alça que tenho na base, trabalho 2 pontos baixos, e aqui no bloco que tenho na base, eu vou trabalhar mais 13 pontos baixos, um em cada ponto de base. Vou formar aqui um total de 15 pontos baixos, que são os pontos que agora já tem esse bloco agora nessa nossa carreira. E entre os blocos, vamos continuar fazendo as alças de 4 correntes. Fico vazio aqui o último ponto de base, então aqui completei 15 pontos baixos. Eu vou fazer essa mesma sequência, trabalhando por toda a carreira e volto finalizando a carreira com você. Já finalizando a carreira, quando eu chego aqui na última alça, eu faço os 2 pontos baixos. E vou fazer mais 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. E finalizo com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciei. Então, completei aqui o primeiro bloco que tínhamos iniciado e fechamos assim a 15ª carreira, ok? Agora, para começarmos a carreira de número 16, eu começo fazendo uma corrente e no mesmo ponto de base, eu vou trabalhar um ponto baixo. Agora, faço mais 7 pontos baixos, um em cada ponto de base. Faço 4 correntes. Na próxima alça, trabalho mais 2 pontos baixos. E aqui nos pontos do bloco, eu vou trabalhar mais 14 pontos baixos,
um em cada ponto de base. Os blocos passam a ter nessa carreira 16 pontos baixos. E as alças entre os blocos continuam a ter 4 correntes. Completado aqui os pontos, o último ponto de base fica vazio. Eu tenho aqui um total de 16 pontos. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira. Quando eu estiver finalizando, eu volto trabalhando junto com você. Já finalizando a carreira, quando eu faço aqui a última alça das 4 correntes, eu venho na alça de base e trabalho os 2 pontos baixos. E agora, vou completar aqui o bloco fazendo um ponto baixo em cada ponto que eu tenho aqui na base. Agora, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciei. Então, ficou dessa forma. Aqui nós trabalhamos a carreira de número 16 e nessa carreira nós ficamos com 16 pontos baixos aqui em cada um dos blocos, ok? A partir dessa próxima carreira, que é a carreira de número 17, eu começo a diminuir a largura aqui dos blocos. Então, para começar a carreira de número 17, eu faço a corrente, faço o ponto baixo e vou fazer mais 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Deixo vazio o último ponto de base, como estávamos fazendo antes nas outras carreiras. Agora, eu vou fazer uma alça com apenas 3 correntes. Feitas as 3 correntes, eu venho aqui na próxima alça, no meio dela, e faço um ponto baixo. Agora, faço novamente mais 3 correntes, passo para o próximo bloco. Vou pular o primeiro ponto de base, a partir do segundo ponto de base, eu vou trabalhar um bloco com 14 pontos baixos, um em cada ponto de base. Finalizado aqui os 14 pontos baixos, então ficou dessa forma. Ficou vazio aqui o primeiro ponto de base e o último também, ok? Agora, eu faço novamente as 3 correntes. Na próxima alça, que é ao meio da alça, eu prendo com um ponto baixo, faço mais 3 correntes, passo para o próximo bloco, salto o primeiro ponto de base e a partir do segundo ponto de base, eu trabalho os 14 pontos baixos. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e quando eu estiver finalizando a carreira, eu volto trabalhando junto com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui as últimas alças, antes aqui do bloco, fizemos aqui as 3 correntes, o ponto baixo, mais 3 correntes, depois salto o primeiro ponto de base e a partir do segundo, eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto de base para completar esse primeiro bloco aqui que eu comecei a trabalhar a carreira.
Feito aqui o último ponto baixo, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciei. Então, nessa carreira aqui, nós já fizemos a diminuição aqui no nosso bloco. Na carreira anterior, tínhamos feito 16 pontos baixos. Nessa carreira, fizemos apenas 14 pontos baixos. Terminamos aqui, então, a carreira de número 17. E agora, vamos trabalhar a carreira de número 18. Então, eu começo fazendo uma corrente e um ponto baixo aqui no mesmo ponto de base. Vou fazer mais 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. Deixo vazio aqui o último ponto de base, faço 3 correntes, venho aqui na próxima alça e faço um ponto baixo. Faço mais 3 correntes, venho na próxima alça e faço um ponto baixo. Faço mais 3 correntes, passo aqui pro bloco, salto o primeiro ponto de base e a partir do segundo ponto de base, eu começo a trabalhar os pontos baixos. Vou fazer um total de 12 pontos baixos. Então, ficou dessa forma. Aqui entre os blocos vão ficar 3 alças de 3 correntes, sempre presas por um ponto baixo. E aqui no bloco são 12 pontos baixos, fica vazio aqui o primeiro ponto de base e o último também. Agora, faço novamente 3 correntes, passo para a próxima alça e prendo aqui ao meio com um ponto baixo, faço 3 correntes, passo para a próxima alça, prendo com um ponto baixo, faço mais 3 correntes, salto o primeiro ponto de base do bloco e a partir do segundo ponto de base, eu prendo, formando assim as 3 alças. E agora, faço mais 11 pontos baixos, completando o meu bloco de 12 pontos baixos. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira. Quando eu estiver finalizando a carreira, eu volto trabalhando junto com você. Já finalizando aqui as últimas alças, para completar aqui esse primeiro bloco que iniciamos a carreira, eu salto o primeiro ponto de base. A partir do segundo, eu vou fazendo um ponto baixo em cada ponto de base. Quando eu chego aqui junto aqui do primeiro ponto baixo que iniciei a carreira, eu faço um ponto baixíssimo para finalizar a carreira. Então, ficou dessa forma. Nessa última carreira que fizemos, que é a carreira de número 18, nós ficamos com 3 alças aqui entre os blocos e o bloco passou a ter 12 pontos baixos, certinho? Para começarmos agora a carreira de número 19, eu vou fazer uma corrente no mesmo ponto de base, faço um ponto baixo. Agora, faço mais 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Deixo vazio o último ponto de base, faço 3 correntes, prendo com um ponto baixo na próxima alça, faço mais 3 correntes,
prendo com um ponto baixo na próxima alça, novamente 3 correntes, prendo com um ponto baixo na próxima alça e mais 3 correntes, salto o próximo ponto de base e a partir do segundo ponto de base do próximo bloco, eu vou trabalhar 10 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, ficou dessa forma. Nessa carreira, os blocos ficam com 10 pontos baixos. E entre os blocos, eu vou ter 4 alças. Ok? Vão ficar vazios sempre aqui o primeiro ponto de base e o último ponto de base aqui do bloco. Certinho? Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira. Quando eu estiver finalizando, eu volto trabalhando com você. Já finalizando, aqui as últimas alças, eu salto o primeiro ponto de base aqui desse último bloco, e a partir do segundo ponto de base, eu vou trabalhar os pontos baixos para completar o bloco que iniciamos a carreira. Feito o último ponto baixo, eu finalizo com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciei a carreira. Então, ficou dessa forma. Nessa última carreira, nós trabalhamos 4 alças aqui entre os blocos e os blocos tiveram apenas 10 pontos baixos, certinho? Para iniciar agora a próxima carreira, que será a nossa carreira de número 20, eu faço uma corrente no mesmo ponto de base, trabalho um ponto baixo, e agora faço mais 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Vai ficar vazio o último ponto de base. Agora, faço as 3 correntes e prendo com um ponto baixo na próxima alça. Faço mais 3 correntes, prendo com um ponto baixo na próxima alça. Mais 3 correntes e prendo com um ponto baixo na próxima alça. Então, já tenho 3 alças prontas. Vou fazer mais 3 correntes, prendo com um ponto baixo na próxima alça. Então, agora já são 4 alças. E faço mais 3 correntes, salto o primeiro ponto de base do bloco e prendo aqui no segundo ponto de base. Então, fiquei aqui nessa carreira agora com 5 alças aqui entre os blocos, ok? Então, já fiz aqui o primeiro ponto baixo do bloco, vou fazer mais 7 pontos baixos, um em cada ponto de base. Nessa carreira, os meus blocos vão passar a ter apenas 8 pontos baixos. Então, vão ficar vazios aqui o primeiro ponto de base e o último também. Ficou dessa forma, com 8 pontos baixos, e entre os blocos vão ser 5 alças de 3 correntes, sempre presas por um ponto baixo. Vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira. Quando eu estiver finalizando a carreira, eu vou fazer aqui nas últimas alças as 5 alças e depois, a partir do segundo ponto de base, completo aqui o bloco, esse primeiro bloco que iniciei, e finalizo com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Vou completar a carreira e volto te mostrando como ficará.
Finalizada a carreira, então está dessa forma. Nessa última carreira, que foi a carreira de número 20, os nossos blocos passaram a ter 8 pontos baixos apenas, e entre os blocos ficamos com 5 alças de 3 correntes, sempre presas por um ponto baixo, certinho? Agora, para iniciarmos a próxima carreira, será a carreira de número 21, eu inicio fazendo uma corrente e um ponto baixo no mesmo ponto de base. Agora, vou fazer mais 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. Faço 3 correntes e prendo com um ponto baixo na próxima alça. Faço mais 3 correntes, prendo com um ponto baixo na próxima alça. Faço mais 3 correntes, prendo com um ponto baixo na próxima alça. Faço mais 3 correntes, prendo com um ponto baixo na próxima alça. Já tenho aqui 4 alças prontas. Faço mais 3 correntes, prendo com um ponto baixo na próxima alça e mais 3 correntes. Aqui no bloco eu salto o primeiro ponto de base e no segundo faço um ponto baixo. Então, formei aqui um total de 6 alças, ok? Agora, aqui no bloco, eu já fiz aqui o primeiro ponto baixo, vou fazer mais 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. Terei um total aqui de 6 pontos baixos. Fica vazio aqui o primeiro ponto de base e o último também. Então, nessa carreira, os blocos vão passar a ter apenas 6 pontos baixos e terei aqui um total de 6 alças entre os blocos. Eu vou fazer a mesma sequência por toda a carreira. Quando eu chegar aqui nessas últimas alças, a partir aqui do segundo ponto de base, eu completo com os últimos 3 pontos baixos, um em cada ponto de base, e finalizo com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que iniciei. Então, vou completar a carreira e volto trabalhando junto com você para te mostrar como ficou já pronta. Finalizada a carreira, então, ficou dessa forma. Nessa última carreira, os nossos blocos passaram a ter apenas 6 pontos baixos e aqui entre os blocos nós fizemos 6 alças, sempre de 3 correntes, ok? Então, para iniciarmos agora a próxima carreira, eu começo fazendo uma corrente. Essa nossa próxima carreira será a carreira de número 22. No mesmo ponto de base, faço um ponto baixo. E faço mais um ponto baixo no próximo ponto de base. Agora, faço as 3 correntes, na próxima alça, faço um ponto baixo. Faço mais 3 correntes, na próxima alça, faço um ponto baixo. Mais 3 correntes, na próxima alça, mais um ponto baixo. Mais 3 correntes, na próxima alça, mais um ponto baixo. Já temos aqui 4 alças prontas. Faço mais 3 correntes e na próxima alça, faço um ponto baixo. Mais 3 correntes e na próxima alça, faço mais um ponto baixo. E mais 3 correntes, salto o próximo ponto de base, aqui do bloco, no segundo ponto de base, eu faço um ponto baixo. Então, fiquei aqui com 7 alças formadas. E agora, vou completar o meu bloco aqui, fazendo mais 3 pontos baixos. Como já havia feito um ponto baixo para prender a alça, os meus blocos nessa carreira vão ter apenas 4 pontos baixos.
e as alças serão 7 alças aqui entre os blocos. Vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira. Quando eu chegar aqui, depois da última alça, eu vou fazer apenas 2 pontos baixos aqui e finalizar a carreira com um ponto baixíssimo. Eu vou completar a carreira, quando eu estiver com ela já finalizada, eu volto te mostrando como ficará. Finalizada a carreira, então ficou dessa forma. Nós aqui terminamos a nossa carreira de número 22. Essa carreira ficou com apenas 4 pontos baixos aqui no bloco. E aqui, em volta dos blocos, eu fiz 7 alças, sempre de 3 correntes, ok? Agora, nós vamos fazer aqui a próxima carreira. Para iniciarmos agora a próxima carreira, será a carreira de número 23. Eu faço uma corrente e aqui no mesmo ponto de base, trabalho um ponto baixo. Agora, já passo para fazer as alças. Então, começo fazendo as 3 correntes e prendo com um ponto baixo na próxima alça. Faço 3 correntes e prendo com um ponto baixo na próxima alça. Mais 3 correntes e prendo com um ponto baixo na próxima alça. Então, já tenho 3 alças prontas. Faço mais 3 correntes e prendo com um ponto baixo na próxima alça. 3 correntes e prendo com um ponto baixo na próxima alça. Então, já são um total de 5 alças. Faço mais 3 correntes, prendo com um ponto baixo na próxima alça. Mais 3 correntes, prendo com um ponto baixo na próxima alça. E mais 3 correntes. Vou saltar o próximo ponto de base. Aqui no segundo ponto de base, eu faço um ponto baixo. E no próximo, faço mais um ponto baixo, já formando o bloquinho aqui, depois das alças. Então, nessa carreira, os blocos passam a ter apenas 2 pontos baixos. E aqui, entre os blocos, eu fiz um total de 8 alças, sempre de 3 correntes. Certinho? Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira. Quando eu fizer aqui a última alça, eu vou prender aqui no segundo ponto de base com um ponto baixo e finalizo a carreira com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que iniciei. Porque nessa carreira os blocos passam a ter apenas 2 pontos baixos. Vou completar a carreira e volto te mostrando como ficará. Com a carreira finalizada, então ficou dessa forma. Ok? Agora, para iniciarmos a próxima carreira, eu vou caminhar com pontos baixíssimos aqui até o segundo ponto, até a segunda corrente aqui da próxima alça. Então, na primeira corrente eu faço um ponto baixíssimo, na segunda corrente faço mais um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma corrente. E aqui dentro da alça, eu faço um ponto baixo. Agora, vou fazer 4 correntes. Na próxima alça, faço um ponto baixo. Faço mais 4 correntes e na próxima alça, um ponto baixo. Eu vou trabalhar agora por toda essa carreira com alças de 4 correntes. E sempre presas na próxima alça com um ponto baixo. Quando eu chego aqui, nesse espaço aqui onde eu tenho
aqui no bloco, onde eu tenho os 2 pontos baixos, eu vou pular esses 2 pontos, então, eu faço aqui as 4 correntes e passo já para a próxima alça e faço o ponto baixo, dessa forma. Então, eu vou completar aqui, trabalhando sempre as alças de 4 correntes. A partir daqui, eu não faço mais o bloco já terminei, vou trabalhar apenas as alcinhas. Quando eu chego aqui, vou completar a carreira e volto finalizando essa carreira com você. Então, será uma carreira toda em alças de 4 correntes, sempre presas por um ponto baixo, ok? Vou completar a carreira e volto trabalhando com você. Já finalizando aqui a carreira, eu vou fazer a última alça e prender com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que iniciei. Então, ficou dessa forma, ok? Para iniciarmos agora a próxima carreira, nós vamos trabalhar da mesma forma que fizemos antes, na outra carreira, caminhamos aqui com pontos baixíssimos até a segunda corrente. Então, vou na primeira corrente, faço um ponto baixíssimo, na segunda corrente, faço outro ponto baixíssimo. Faço uma corrente, aqui dentro da alça, eu faço um ponto baixo. E agora, recomeço novamente, fazendo 4 correntes, passo para a próxima alça e prendo com um ponto baixo. Faço mais 4 correntes, passo para a próxima alça e prendo com um ponto baixo. Então, vou fazer essa mesma sequência, vou trabalhar um total de 20 carreiras, fazendo essas alças. Das 20 carreiras que nós vamos fazer, as primeiras 10 carreiras, nós vamos trabalhar com as alças sempre de 4 correntes. As outras 10 carreiras, nós vamos trabalhar com alças de 5 correntes. Então, vamos fazer 10 carreiras com alças de 4 correntes e mais 10 carreiras com alças de 5 correntes. Vou completar, então, fazendo essas 20 carreiras. Já fizemos a primeira, estamos fazendo a segunda, faço mais 8 carreiras com alças de 4 correntes e mais 10 carreiras com alças de 5 correntes. Faço as 5 correntes e prendo com um ponto baixo. E quando eu finalizar essas carreiras, eu volto trabalhando junto com você. Depois de finalizar todas as carreiras feitas com as alças, nós temos aqui um total agora de 43 carreiras na nossa toalha. Primeiro trabalhamos aqui com motivo aqui ao meio e depois fizemos mais 20 carreiras trabalhadas apenas em alças. As 10 primeiras foram feitas com alças de 4 correntes e as outras 10 com alças de 5 correntes, ok? Agora, depois de finalizar aqui a última alça, eu vou passar aqui para dentro da próxima alça, fazendo um ponto baixo. Faço mais 5 pontos baixos, então, farei aqui um total de 6 pontos baixos aqui dentro da alça. Então, ficando dessa forma. Agora, eu vou passar para a próxima alça e vou fazer 3 pontos altos. Faço um picô. Para fazer o picô, eu faço 3 correntes, introduzo a agulha aqui na primeira corrente. Então, fiquei com 2 laçadas aqui na corrente. Desculpa, com 2 laçadas aqui na agulha, faço mais uma laçada e fecho as outras 2 juntas, formando o picô. Agora, faço mais 3 pontos altos.
Então, ficando dessa forma, ok? Passo para a próxima alça e faço novamente 6 pontos baixos. Feitos 6 pontos baixos, eu passo para a próxima alça e faço novamente 3 pontos altos. Faço as 3 correntes e formo o picô. E agora faço os outros 3 pontos altos. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e finalizar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que iniciei. Então, vai ficar assim, ok? Vou trabalhar aqui a minha carreira e volto mostrando para você como ficará. Com a carreira já finalizada, finalizei aqui com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciei. Agora, eu vou cortar o fio. Passo a ponta aqui por dentro da laçada. Volto aqui agora na parte de trás. Eu vou trazer essa ponta aqui um pouquinho para baixo. Passo aqui por baixo do fio aqui na base. Passo aqui por dentro. Agora, eu vou dividir esse fio em 2 partes. Vou pegar aqui uma das partes e passo aqui por baixo do outro ponto que tenho aqui na base. E agora, eu vou amarrar uma parte na outra. O primeiro nó eu deixo firme, mas sem repuxar, para não danificar o ponto de base. E vou fazer mais 2 nós bem firmes. Feitos os nós, agora é só cortar o excesso do fio. Vou fazer a mesma coisa com esse primeiro fio que eu tenho aqui, que iniciamos a nossa toalha, que é o fio aqui ainda do círculo mágico. Nós temos uma sobra do fio aqui, eu dividi-lo também em 2 partes. Vou passar uma dessas partes aqui por um ponto de base, vou fazer isso com a agulha mais fina, que fica um pouquinho mais fácil para pegar um pedacinho do ponto de base aqui. Passo uma das partes aqui por baixo. E agora é só amarrar, fazendo 3 nós. Faço os últimos 2 nós bem firmes. E agora é só cortar o excesso. Feito isso, nós temos então a nossa toalha já finalizada. No final, ela fica com 77 centímetros de diâmetro. Caso você queira sua toalha maior que essa, você aumenta aqui nessa parte, aqui onde nós temos as alças. Para você continuar além do que fizemos aqui, agora você já teria que aumentar o número de alças. Nós fizemos as últimas alças aqui com 5 correntes. A partir desse tamanho, você aumenta uma corrente, então vai trabalhar com alças de 6 correntes e vai aumentando. A cada 5 carreiras, você aumenta uma corrente, senão depois ela vai começar a fechar, ok? O bico, depois de finalizado, ficou dessa forma.
Certinho, meninas? Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Para vocês que gostaram, eu gostaria de pedir você para se inscrever em nosso canal, para quem ainda não é inscrita. Curtam os nossos vídeos e compartilhem com suas amigas. E caso tenha ficado alguma dúvida, me deixem aí uma mensagem nos comentários que eu vou verificando e depois tirando as dúvidas de vocês, ok? Encontro vocês então nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!